Boa tarde, pessoal. Nessa pequena aula nós vamos ver alguma coisa sobre a utilização das expressões nos algoritmos. Nós vimos que nós trabalhamos dentro dos algoritmos com 3 tipos de expressões. As expressões aritméticas, as expressões relacionais e as expressões lógicas. As expressões aritméticas são aquelas operações que são feitas com números, valores numéricos, por exemplo, 7 mais A. Tá? Então, isso aqui é uma expressão aritmética, que eu estou fazendo uma operação de adição, de soma, né, envolvendo o número 7 com a variável A. Essa variável certamente é uma variável numérica, que representa algum número. Tá? Uma coisa importante das expressões aritméticas é que o resultado dessas operações são valores numéricos. Tá? Então, por exemplo, se esse A aqui vale 6, tá? 7 mais A equivale a 13, correto? Os operadores das expressões aritméticas são os 4 operadores básicos, né? O mais, o menos, o dividir e a multiplicação, e os seus derivados, o div, que é a divisão inteira, o mod, que é o resto da divisão inteira, o rad, que é a radiciação, e o pot, que é a potência, a sucessão de multiplicações. Quando é que eu vou utilizar dentro de um algoritmo uma expressão aritmética? Eu posso utilizar dentro de uma atribuição, por exemplo, aqui A recebe 7 mais 6, eu estou efetuando uma operação aritmética, uma expressão aritmética aqui, em que ele vai pegar o 7 e somar com o valor de 6, tá? E colocar dentro dessa variável A. Eu posso utilizar também dentro de um comando escreva. No comando escreva, eu posso listar o que eu quero escrever, o que eu quero mostrar na saída padrão. Tá? Aqui, no caso, eu quero mostrar o resultado da expressão A menos B. Eu posso também utilizar uma expressão aritmética dentro de uma expressão relacional. Aqui, ó, dentro do comando C, eu tenho que fazer uma condição, eu tenho que testar uma condição, saber se é verdadeira ou falsa. Tá? Eu estou fazendo aqui uma relação de maior que, né? Então eu estou testando se essa expressão aritmética, A dividido por 2, é maior que o valor de x. Então aqui eu estou relacionando duas expressões aritméticas, a expressão A divididos por 2 e essa simples expressão aqui, que é simplesmente um valor numérico, que é uma variável, representa um valor numérico. As expressões relacionais. As expressões relacionais são as comparações, as condições. Uma coisa importante dessas expressões é que elas resultam em valores lógicos, diferente das expressões relacionais, que resultam em valores numéricos. As expressões relacionais têm como resultado um valor lógico. Esse valor pode ser verdade ou pode ser falso, mais nada. Os operadores relacionais são os operadores de igualdade, o maior, o menor, o maior ou igual, o menor igual ou o diferente. Quando é que eu vou utilizar essas expressões relacionais dentro do meu algoritmo? Eu vou utilizar nos 2 principais conjuntos de comandos, que são os comandos condicionais e os comandos de repetição. O comando condicionais é o comando C, onde eu faço um teste, eu testo uma condição. Então, se essa condição for verdadeira, eu vou executar um comando, se não, se for falso, eu vou executar outro comando. O comando escolha é um comando derivado de um conjunto de Cs também, ele executa uma relação de igualdade para saber qual é o comando que vai executar. E os comandos de repetição, todos os 3 comandos, o enquanto, o repito e o para, eles vão executar dependendo de uma certa condição, ou seja, do resultado de uma expressão relacional. O enquanto vai repetir uns comandos enquanto uma condição for verdadeira, o repita vai repetir até que uma condição seja verdadeira, e o para ele vai fazer através de um controle numérico, vai começar num valor, vai ir até outro, tá? Até que se atinja um determinado valor, correto?
E, finalmente, as expressões lógicas. As expressões lógicas, elas agrupam ou modificam expressões relacionais, tá? E também resultam de valores lógicos. Uma expressão lógica ou é verdadeira ou é falso. Os três operadores lógicos são o operador e, o operador ou e o operador não. O operador e o ou, eles agrupam duas expressões relacionais. O não. O não, ele só modifica uma expressão relacional. Onde é que eu vou utilizar? Eu também, sempre que eu tiver uma condição, eu vou utilizar no se, no escolha, no enquanto, no repita, tá? Eu não botei aqui o para, porque o para, ele vai até uma certa condição e não pode associar mais de uma, tá? Pelo menos no pseudocódigo. Em outras linguagens, depois a gente vê isso aí. Exemplos aqui das operações lógicas. O operador e. Por exemplo, eu tenho a seguinte situação. O aluno é aprovado se tiver média 6 ou superior e frequência mínima de 75%. Como é que eu vou escrever isso aqui? Como é que eu vou transformar esse texto aqui num comando? Tá? Então, eu posso colocar assim, ó, se média maior ou igual a 6, que está representando isso aqui, ó, média 6 ou superior, né? Média maior ou igual a 6, e frequência maior ou igual a 75, que é a frequência mínima. Só que o aluno vai ser aprovado se ele tiver os dois, não, um e, né? Então, eu escrevo assim, ó, se média maior ou igual a 6 e frequência maior ou igual a 75%, então, vou executar um certo comando, no caso aqui um comando que vai denotar que o aluno está aprovado. A gente pode fazer uma tabela com os possíveis resultados de cada uma dessas expressões. A expressão média é maior ou igual a 6 é uma expressão relacional que vai ser verdadeiro ou falso, tá? A expressão frequência maior ou igual a 75 também é uma expressão relacional que pode ser verdadeira ou falsa. Se uma expressão individualmente pode ser verdadeira ou falsa, se eu reúno duas expressões, eu tenho essas quatro combinações, ou seja, as duas podem ser verdadeiras, uma pode ser verdadeira e a outra falsa, uma falsa e a outra verdadeira, ou as duas serem falsas. Então, o que vai acontecer? O aluno tem média maior ou igual a 6. Ele tem frequência maior ou igual a 6. Então, ele vai ser aprovado. É o que está escrito ali, ó, o aluno é aprovado se tiver média 6 ou superior e frequência mínima 75%. Agora, segunda hipótese, o aluno tem média maior ou igual a 6, mas ele não tem frequência. O que vai acontecer? Ele vai estar reprovado. Terceira hipótese, o aluno não tem média, mas tem frequência. O que vai acontecer? Ele vai estar reprovado. E a última opção, ele não tem nem média, nem frequência, obviamente não vai estar aprovado. A aprovação é falsa. Então, essas são as quatro possibilidades e as quatro respostas. Um exemplo com o ou, tá? O aluno é reprovado se tiver média menor que 6 ou frequência abaixo de 75. Então, como é que eu escrevo isso aqui utilizando o pseudocódigo? Eu escrevo se média menor que 6 ou frequência menor que 75, então, algum comando. Tá? A mesmo caso ali, as quatro opções. Média é menor que 6, verdadeiro. Frequência menor que 75, verdadeiro. Então, o resultado desse ou, né? Então, o aluno está reprovado. Na segunda linha ali, eu tenho que o aluno tem a média menor que 6, mas a frequência não é menor que 75. Ou seja, continua rodado. Terceira linha, o aluno não é falso que ele tem nota menor que 6, por exemplo, ele tinha 7, 8 ou 9, mas a frequência é menor que 75, é verdade. Então, ele está reprovado. E a última hipótese, o aluno nem tem média menor que 6 e nem tem frequência menor que 75. Ou seja, o aluno
é falso que ele está reprovado. No caso, seria aprovado, né? E, finalmente, o operador não. O operador não, ele não junta duas condições, duas expressões relacionais. Ele só modifica uma condição. Então, por exemplo, se eu te disser assim, ó, o aluno, se não estudar, vai ter dificuldades. Tá? Então, se não estudar, então, algum comando. Tá? Então, como é que fica a minha tabelinha? A minha tabelinha só vai ter duas linhas. Por quê? Porque estudar, ele estuda, aqui estaria representando uma condição, a condição ou é verdadeira ou é falsa. Então, se estudar é verdadeiro, não estudar é falso. Se estudar é falso, não estudar é verdadeiro. Ou seja, o operador não, ele simplesmente troca o valor verdade. Porque uma coisa importante nas expressões, nessa tabela verdade, nesses resultados, é que se não é verdadeiro, é falso. Se não é falso, é verdadeiro. Não tem mais ou menos qualquer outra, ou talvez, sim ou não é verdadeiro ou falso. Juntando essas três tabelinhas que eu dei como exemplo, eu vou ter o que a gente chama das tabelas verdades. Tá? Então, se eu tenho uma condição que eu chamo de A e outra condição que eu chamo de B, essas condições podem ser verdadeira ou falsa, e se eu vou ligar elas através de um E ou através de um O, eu vou ter esses resultados aqui. Ó. Se as duas são verdades, uma e outra são verdade. Se uma e outra são verdade, uma ou outra também é verdade. Tá? Se uma é verdade e a outra é falsa, as duas juntas, ou seja, o E é falso. Mas o ou, basta que uma seja verdade para que ele seja verdade. A mesma coisa aqui, só que eu inverto, né? Então, uma delas é falsa, então o E fica falso. O ou continua verdadeiro, porque uma delas pelo menos é verdadeira. E se as duas forem falsas, a ligação com o E e a ligação com o O são falsas. Eu separei aqui a tabela do não, porque o não, ele não envolve duas condições, só uma. Então, se eu tenho uma condição que é verdadeira, o não aquela condição é falso. Então, o não se o A for falso, vai ser verdadeiro. Certo? Então, isso é muito importante porque define as operações que vão ser feitas para regular, para controlar os comandos condicionais e os comandos de repetição. Certo, pessoal? Um abraço e bom estudo.